agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast Sobre Canções. Se tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez, o Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre o processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue nas redes sociais, é @jeffsouza no Instagram e no Twitter. O convidado de hoje é o Lucas Lima. Lucas Lima é cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, ele é integrante da família Lima e também marido da Sandy, e isso é legal de se falar porque ele compõe junto com ela as músicas dela, então é um processo super legal de se falar e que a gente vai falar um pouquinho melhor no decorrer do episódio. Então fiquem ligados aí com vocês, Lucas Lima. Tô recebendo aqui no podcast esse cara lindo, querido, incrível, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor e ainda digital influencer. Fui digitalmente influenciado por várias coisas. Lucas Lima, tudo bom, cara? Tudo, eu achei que faltou ênfase no lindo, mas eu vou aceitar. Tá, lindo, cheiroso, cara. Que massa, meu. Pô, cheiroso agora em tempos de quarentena nem tanto, mas tamo aí, cara. Pô, que legal que deu certo, a gente já tá nessa aí faz um tempão de fazer, tentar dar certo. Agora deu, agora rolou. É, a parte boa do coronavírus. Vamos tentar achar, vamos procurar de algum jeito. Mas cara, o teu podcast é muito legal, a ideia é muito boa. Já pensei até em roubar ela, mas... Fica à vontade, fica à vontade. Eu senti um pouquinho, eu tive um pouquinho de lembrança de caráter e daí não roubei. Mas é muito legal, cara, tô muito feliz mesmo. Mas fica à vontade, fica à vontade. Cara, pra quem não te conhece ainda, que provavelmente muita gente conhece só o cara ou da família Lima ou o marido da Sandy. Cara, quem tu é, além de tudo isso? Além do que eu já falei, além de lindo e tudo. Além de lindo, sobra pouca coisa. Mas na real, eu comecei a estudar música com 2 anos e meio, 3, com meu pai, né? A gente começou a tocar violino, ele era professor e começou a testar novos métodos com a gente desde criança. Ah, que massa. A partir ali dos 7 anos, a gente começou a fazer show e tocar em casamento, formatura, essas coisas. Uhum. E aí foi indo, e quando viu, já tinha a família Lima, né? E a gente começou a viajar. Primeiro show fora do Rio Grande do Sul foi em Vitória, no Espírito Santo. E no hotel que a gente tava, a gente fez um som no lobby lá, que tinha um piano. Uhum. Uns caras chamaram a gente, que legal que vocês tocam, tem uma convenção rolando aqui, vocês querem tocar? A gente foi lá e tocou de bobagem. E era uma convenção de turismo mundial que os caras estavam vendo, tentando ter uma ideia para levar uma imagem diferente do Brasil pro mundo. E graças àquela bobagemzinha, a gente tocou em 13 países, assim, viajamos o mundo tocando. Caraca. E graças a isso, a gente chamou a atenção do Faustão, que nos botou no programa. E graças ao Faustão veio a gravadora e aí começou a gravar discos, essas coisas. Sim, mas tu tinha quantos anos? Quando a gente gravou o primeiro disco foi 13. Era um pouquinho... não era 7 anos, era um pouquinho... Eu já tava já era veterano. Imagina. Cara, e como é que foi veterano. todo esse processo, assim, de, tipo, tu teve que amadurecer meio rápido, assim, né? Cara, foi tudo meio atropelado, assim, né? Uhum. E como começou muito cedo, então não chegou a ter um raciocínio por trás, um planejamento, ou nem tempo de tu parar pra pensar, nossa, o que tá acontecendo? A gente só ia, assim, né? Só ia. Era o que tu fazia. Desde os 7 anos, eu fazia parte do orçamento familiar. Então, tipo, eu já trabalhava, era normal, assim, era como qualquer outra coisa. Não chegava nem a pensar, por que eu tenho que trampar agora? Não posso, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Uhum. Porque era o que eu fazia desde sempre, assim, eu tava acostumado. Sim. Até antes de começar a trampar por grana, antes disso a gente já fazia concertos com a escola de música que eu tocava. Então, tocar sempre fazia parte, não era uma coisa... Parte. Mas em algum momento tu acha que passou por tua cabeça, puta, que chato isso, ou tu sempre curtiu pra caralho, assim? Cara, na real, nenhum nem outro. Por muito tempo, eu nem curti pra caralho, eu não curtia pra caralho. Eu só ia, Uhum, tá. sabe? Era só uma inércia, assim. Não tinha raciocínio por trás. Foi ali mais ou menos meus 16, 17 anos só que eu comecei a parar pra pensar no que eu tava fazendo. E nisso eu já tava com 3 discos e coisa, tá rolando, a banda rolando.
que foi quando eu comecei a sair só do violino e começar a tocar um violãozinho, uma guitarrinha, uma coisa assim. Comecei a me interessar e comecei a tocar violão, aprendi mais a tocar violão para poder tocar com os amigos quando eu ia pra praia e tal, que o violino não ornava. Né? É, que é complicado. Não dá pra tocar um Legião Urbana num violino. Até dá, mas não... Não, mas assim, na rodinha do violão, dá. E sendo novinho, tu não conquista tantas mulheres com o violino quanto tu conquistaria com o violãozinho. Ah, não, tu conquistou. Esse era o raciocínio na época. Sim. Mas aí eu comecei a brincar no violão e isso abriu um pouco a cabeça pra composição também, porque quando tu tá só num instrumento melódico, tu acaba pensando só em melodia, né? A harmonia veio bem tarde na minha vida, né? Foi ali com 17, 18 anos. E aí, quando eu comecei a mexer com o violão, eu comecei a me interessar mais por composição e fazer umas... E eu já escrevia música antes, mas eu escrevia porque tinha que ter música pra gravar, não tinha entendi. Um amor pelo negócio. E ali eu comecei a brincar um pouquinho de entender um pouquinho mais de harmonia, ainda bem rudimentar, assim, mas não ficava só preso na parte melódica do instrumento, como o violino ou com a própria voz. Sim. E aí, aos pouquinhos... Isso foi tomando um tamanho, eu fui gostando de outros estilos e até montei uma banda pra ficar tocando rock and roll que eu gostava, a banda chamava In Vitro. Tá ligado. E aí a gente tocava em barzinho e coisa só pra fazer uns rock and roll anos 2000 ali. Que massa. E era pura diversão. Aí depois de um tempo eu comecei, quando eu tinha ali uns 20, 21 anos, me deu uma crisezinha, assim, de tipo, o que eu tô fazendo? Porra, eu tô só repetindo tudo que eu fiz desde criança, Natal, não tô abrindo a cabeça. E me deu a louca de fazer uma faculdade, quando eu fui atrás. Eu tinha parado a escola no meio, aí eu fui, terminei rapidão num supletivo, prestei e passei em composição na Unicamp. Que massa. Que pra mim foi o que mudou completamente a minha vida, assim. Foi uma das decisões mais importantes e mais acertadas que eu tive. Que massa. Porque lá eu entrei em contato com uma porrada de coisa que eu não fazia ideia, assim. Que eu não tinha ideia que existia um universo todo da música erudita que eu não conhecia. E linguagem, e harmonia, e teoria mais a fundo, essas coisas assim. Então, pra mim, ali mudou tudo. Foi quando eu comecei a mexer com trilha, por causa da aula de trilha. Eu fui fazer os trabalhos e me apaixonei. E aí, na faculdade, eu vi naqueles muralzinhos de faculdade, eu vi temos vaga pra estagiário pra fazer trilha pra games. Que massa. Eu fui, mandei o currículo, não sabia fazer currículo. Eu disse, cara, como é que faz currículo? Aí a única coisa que eu podia botar no currículo era, tipo, toca na Família Lima desde 94. Aí os caras me chamaram pra entrevista e disseram, cara, a gente chamou só pra ver se era verdade, porque a gente achou esquisitaço. Mas aí eu falei com os caras na entrevista, eles entenderam que eu tava muito afim de fazer e peguei um estágio lá, ganhando 500 pau por mês. Que massa. E fiquei quase um ano lá, fiz 3, 4 jogos com os caras. Que massa, meu. Foi muito legal. E aí depois disso comecei a entrar com trilha pra publicidade, depois com trilha pra cinema. E junto disso, né, logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a puxar pra minha mão as produções dos discos da Família Lima. Foi aí que eu comecei a experimentar mais a parada de produção e aí que isso tomou uma parte enorme da minha vida também. Sim, mas as primeiras, que nem tu falou das primeiras composições com a Família Lima que tu simplesmente fazia, mas, tipo, teve músicas ali que rolaram pra caralho, assim, né? Como é que foi o processo delas, assim, tu lembra? Lembro. A primeira música que eu fiz foi o Primeiro Amor. Eu adorava essa música, cara. Essa música é muito engraçada. A galera do resto do Brasil nem sabe. Até rolou, assim, aqui no resto do Brasil, mas no Rio Grande do Sul, cara, foi muito grande. Foi muito louco. Foi muito grande, cara. Porque foi no ano do Titanic, cara, da música do Titanic. E ela foi a segunda música mais tocada do ano na cidade, na Rádio Cidade, que é uma rádio, pra quem não sabe, em Porto Alegre, uma rádio, pelo menos era enorme. Não sei se nem se tem ainda. Deve ter, né? Tem ainda. Não me lembro. Acho que deve ter. Mas era a Rádio Cidade, que era, tipo, a maior rádio do Rio Grande do Sul, assim. E ficou, tipo, o ano inteiro brigando na primeira posição com o Titanic e terminou o ano com uma segunda música mais executada. Foi incrível. E eu tinha 11 anos, eu fiz ela com meu primo. A música falava, tipo, chama Primeiro Amor, ela, tipo, de paixãozinha. E muitos anos depois eu fui me ligar que eu rimava mundo com mundo e profundo com profundo. Não tinha me ligado. Tava aprendendo, né? Pô, 11 anos, cara. Cara, e deu certo, tá ligado? Tudo bem, né? Dando certo, tá tudo certo. A gente não reclama. Aí teve Teu Beijo também, né? Que foi o fenômeno. Teu Beijo já foi depois. Teu Beijo eu já tocava violão. Sim, Aí sim. eu já
eu já tocava um pouquinho. Não muito, mas tocava um pouquinho. Mas tu tocava no show ela, né? Tu era o cara do cabelo comprido com violãozinho que as meninas adoravam, assim, né? Isso, mas o violãozinho veio bem depois, assim. Ah. Já era, tipo... Teu Beijo é disco 3. Terceiro disco. Tá, foi o terceiro. Já era um veterano. Nossa, vocês tocaram na minha cidade. É Três Coroas, né? Isso. Pô, tocamos muito em Três Coroas. Que era muito incrível, né, cara? Eu É sempre muito doido isso. Eu sempre achei massa, assim. Quantas músicas tinham autorais, assim, nesses primeiros discos? Porque vocês faziam bastante releituras, assim, né? Na real, hoje, cada vez a gente mais tem migrado pra releituras, assim. Mas no primeiro disco deve ter umas 3 ou 4 músicas autorais. Tinha muita música, muita música erudita com arranjos diferentes. E o primeiro disco era mais maluco ainda, porque ele era tipo uma tradução do que era o show, né? E o nosso show era, metralhadora giratória. Era assim, doideira, né? E até hoje, dos cara, a melhores gente shows foca... que eu fui, cara. Pô, valeu, mano. Não, Que bom. Mesmo. Mas até hoje a gente é muito mais focado em show do que na parte fonográfica, assim. Porque é no show que a gente vive, que a gente toca e tal. E a gente foca muito show na reação do público. Por isso que a gente faz muito show em lugares em que os caras não tem quem levar a não ser a gente. Porque, tipo, se tu leva uma banda de rock and roll pra tocar numa praça, tipo, 20% da população vai gostar. Se tu leva um samba, 40% ou 50%. Se tu leva uma orquestra, 5%. Mas a gente toca meio que um pouco de tudo e tem pra todo mundo. E é muito massa. Então, o primeiro disco tinha umas 4 autorais, o segundo devia ter mais ou menos isso, talvez um pouquinho mais, que o segundo era ao vivo. O terceiro já tinha um pouquinho mais ainda. O quarto foi uma salada de fruta. Nosso quarto disco foi chama Gira o Mundo. Tem bastante autorais também, mas o presidente da gravadora na época decidiu que a gente ia ser uma banda romântica. Então tirou todos os clássicos e tal, botou a gente, tipo... era a mesma gravadora do grupo Twister na época, e eles queriam que a gente fizesse meio que a mesma coisa. Então, tipo... Tem umas releituras quer dizer, umas versões de Rick Martin, uns negócios nada a ver, assim. O disco é esquisitaço. Mas, e que foi um disco muito ruim pra nossa carreira, assim. Na época, a gente dizia, pô, a gente queria gravar essa música aqui, a gente fez essa aqui. Aí o dono da gravadora, o presidente, dizia assim, beleza, vocês querem gravar essa, beleza. Mas se vocês gravarem essa aqui que eu trouxe, eu garanto 1 milhão de cópias. Caralho. Porra, mano, o cara garante 1 milhão de cópias, porra, vamos ganhar essa grana. Sim. E aí o disco ficou esquisitão, assim. Ele tem umas 4 músicas ali que eu ainda gosto, que são as nossas composições, as minhas e do meu primo na época que compunha, que escrevia mais, que era o Allen, o pianista. E tem umas ali que eu gosto ainda, mas não era gente, né? Sim. E como é que foi nesse processo, assim, de, tipo, vocês tinham um lado bem erudito, mas ao mesmo tempo, nas autorais tinha um lance bem pop, assim, como é que foi pra ti tentar virar essa chavezinha, assim, tipo, preciso fazer uma música, teve esse pensamento, assim, pô, a gente é uma banda que, apesar de tocar erudito, é uma banda popular, vou fazer uma música, como foi criar essa identidade pra música autoral? Assim, eu vou te dizer que foi meio... não foi nada muito pensado, sabe? A gente ia escrevendo e gravando e era meio que isso, assim. A gente acabava focando mais em performance de show e tal. Sim. E quando a gente ia compor, a gente compõe o que a gente estava afim. Tipo, dá muito pra reconhecer o que eu tava ouvindo na época de cada uma dessas composições, que era meio que eu gostava de ouvir, assim. A gente nunca pensou muito em público-alvo, nesse tipo de coisa. Sempre o foco foi, tipo, o que tá afim de fazer agora, né? E nesse período era principalmente isso. A gente ainda tinha aquela mentalidade que eu considero antiga, que eu sou contra hoje, que é, bom, vamos gravar disco, então vamos fazer, tipo, 50 músicas pra escolher as 10 melhores. Eu acho isso a maior cagada que um ser humano pode fazer. Eu não gosto também. Eu gosto, hoje em dia, principalmente nos discos que eu produzo, ou quando eu trabalho com a patroa, que a gente faz que as coisas que eu faço mais de composição hoje em dia com ela, né? Eu sempre penso, quantas músicas a gente quer fazer? 10? Então nós vamos fazer 10. Nós vamos colocar tudo nessas 10. É isso. Porque não adianta, quando tu vai fazer, vou fazer 20 pra escolher 10, vão ter frases maravilhosas que tu vai botar na 12ª música, que tu poderia muito bem pegar aquela frase e botar na terceira e fazer ela uma puta de uma música, ao invés de ficar diluindo frases e ideias boas em várias músicas. Então eu sou muito partidário, principalmente hoje em dia,
de buscar, mano, bota tudo na música, velho. Ah, mas se acabar as ideias? Se acabar, acabou. Se acabar, tu lança só uma. Sim. Mas faz a melhor música que tu pode fazer. Que massa. Então, hoje em dia, eu foco muito nisso. Naquela época, a gente ia fazendo. Então, tem várias músicas que tem 2, 3 ideias boas. E depois a música dilui. Mas uma das músicas que mais deu certo, que foi a Teu Beijo, eu me lembro que eu escrevi ela na época, eu conversava muito com o Chororó de composição, né? Ele é um baita de um compositor. Pô, imagina. E ele, eu me lembro que naquela época ele tinha me falado assim, que na hora de compor, tu tem que achar alguma coisinha, alguma frase, alguma coisa que seja diferente, que a pessoa pensa, o que tu tá falando? Por que isso? E foi nessa época, foi nessa música que eu comecei com a frase Teu beijo é mais lindo que o mar e o céu. Que, tipo, que geralmente a gente fala de sabor e de sensação e tal, e não fala da beleza do beijo. Então, tipo, foi aí que foi a gracinha, né? E eu me lembro que quando deu certo eu fiquei felizão, agradeci ele pra caramba, assim, massa, tipo, foi da dica dele, assim. Não, e louco porque, tipo, é uma coisa que a galera usa muito na música pop hoje, o cara já tinha essa visão lá atrás, né? Hoje a galera chama de, tipo, eu até fiz uma entrevista com o Pablo Bispo, que ele falou dos punchlines, assim, das músicas, né, ou quem o próprio Vitor Clay, ele comentou do super trunfo, ele fala, são palavras ou expressões que, tipo, dão o ganchinho diferencial, né? Então, tipo, o cara já tinha essa visão há muito tempo, é muito louco, né? Há muito tempo. E eu acho que o principal desafio disso é tu conseguir fazer isso sem as pessoas perceberem, né? Sim. Que tem uma coisa que eu vi uma vez um comediante falando que veio um outro comediante mais novo pedir dica pra ele sobre o que ele podia falar. E ele disse, ó, nunca deixa ninguém te pegar trabalhando. O que ele quis dizer com isso? Ainda mais um cara de stand-up, as coisas têm que aparecer e te fazer rir sem parecer que tá tentando te fazer rir, sem parecer sem ter cara de piada. Então, o que eu vejo muito nessas músicas hoje é essa, claramente, essa tentativa no caso Super Trunfo, que eu achei uma baita do termo, ou desse punchline, ou dessa sacadinha, que elas ficam meio óbvias, assim. E funciona, beleza, tá funcionando, tem que ir mais que tá tudo certo. Sim. Mas a minha batalha sempre é pra tentar ter esse tipo de coisa, mas que ele não soe como, olha o que eu estou tentando fazer, eu tô tentando te pegar, sabe? Pode crer. Né? Que fique mais natural na música, que pareça uma coisa que realmente veio um fluxo de pensamento e não uma coisa extremamente pensada, né? Que pra mim, meu jeito de compor, principalmente hoje em dia, assim, eu não gosto de compor, eu gosto de ter composto, sabe? Eu gosto de escrever, eu gosto de ter escrito, porque o processo, pra mim, é muito doloroso. Assim, é muito chato, muito cansativo e muito esgotador. Como é que ele é pra ti? Cara, que eu fico obsessivo, assim, sabe? Frase a frase, né? E putz, essa é a melhor palavra, essa é a melhor ordem dessas palavras mesmo, sabe? E como hoje em dia, principalmente, quando eu vou escrever, eu escrevo com a minha mulher, e quando a gente vai fazer música, geralmente é pra ela. E isso tem todo um motivo lá que eu posso entrar mais tarde, mas quando a gente senta pra escrever, os dois são muito exigentes e com coisas diferentes. Então a gente quase se mata. A gente quase se mata escrevendo música. Dizendo, então não bota essa frase, não gosta, então não bota, então bota essa outra aí. Cara, é horrível. Mas a gente fica. Teve uma música que a gente fez, que é linda, velho. Depois, se puder ouvir, chama Ela e Ele. Tô ligado. É do primeiro disco solo dela. E que a gente ficou uns 3 dias numa frase que era do frio, desculpa se fez pra ele estender seu casaco nos ombros dela. Nossa. Só que o casaco soava pesado, casaco, não era uma palavra sonora. E a gente ficou tentando, o que pode ser? O seu blusão piora, seu moletom não rola, tipo, aí daqui a pouco ela disse, já sei, o quê? E-Sharp. Eu, pô, que E-Sharp, mano? Ninguém nem sabe o que é E-Sharp. Todo mundo sabe o que é E-Sharp. Eu disse, não sabe, cara. Eu tô te falando que ninguém sabe. E aí eu fui no Twitter e meti, galera, quem aqui sabe o que é E-Sharp? E uma galera botou não. E, mano, se tu for lá, der search no meu nome, na minha arroba, e E-Sharp, tu vai achar esse tweet lá de 2009. Que massa. A gente quebrou um puta pau por causa disso. Então a gente fica obsessivo nessas coisas. Sim. Ao mesmo tempo, tem músicas que saem que é um peido. Assim. Sim. Simplesmente sai. Sim. Né? Mas a Me Espera foi assim. Isso que eu queria te perguntar, eu anotei. É uma música que cara, quando eu ouvi, eu fiquei
tipo assim, mal. Eu chorei de verdade, Putz, assim, que porque, legal, velho. porque é uma música que me emocionou muito. Mas, cara, a Me Espera foi louco, que a gente foi viajar. Eu tinha aquela ideiazinha do violão, eu tinha um tempão, e a frase Me Espera eu tinha. Eu tinha isso aqui, ó, peraí, que eu vou pegar o violão. Eu tinha isso aqui, né? Cadê? Me espera. Nossa. Eu tinha isso. Que E eu massa. tinha isso na cabeça, que foi. Um dia eu tinha gravado no celular assim. Eu tinha isso super na cabeça e ficava martelando. Só que tava guardado. E é uma coisa que eu faço muito. Qualquer ideiazinha, por mais idiota que seja, eu tenho um bloquinho de notas só pra frases soltas, Legal. que eu guardo lá. E qualquer ideiazinha musical que vem, eu gravo até pra ouvir depois, pra ver se é composição ou se é memória. Mas aí, cara, eu tinha essa frasezinha assim, só o Me Espera, só isso, não tinha mais nada. E aí a gente começou a conversar sobre, putz, a gente tava numa viagem na serra aqui, pertinho de casa e tal, e tipo, lareirinha, tomando um lance, felizão. Aham. E começamos a bater papo e tal, e como é louca essa vida de casado, e que tipo, putz, a gente tá junto casado há 12 anos, né? Uhum. Então, tipo, tu passa por muitas fases, Sim, né? sim. Né? Tu tem muitos picos e vales. E aí, às vezes, tu tá completamente envolvido no trampo e a outra pessoa tá numa outra coisa, ou o cara tá correndo com isso, correndo atrás. E a gente meio que se perde, assim. Sim. No meio da parada se perde. Só que a gente tem que sempre, a gente conversando sobre isso, que a gente tem que sempre se lembrar que, mano, aguenta aí, daqui a pouco a gente já volta. É rapidinho, só uma fase. A gente sabe o que a gente é, o quanto a gente se ama, mas me espera. Nossa. E aí a gente, no papo, eu disse, putz, mano, peraí. Daí eu catei o violão. Caralho. E a gente ficou falando isso, assim, de como a gente, às vezes, né, no meio da parada, a gente nem parece que é a gente mesmo. Então, aí a gente veio, tenta me reconhecer no temporal, me espera. Nossa. E aí a outra frase foi foda, tenta não se acostumar, Nossa, eu volto sim, já. sim, nossa. Que é foda, Nossa, sabe? cara, realmente. E aí a gente ficou fazendo a música. A gente só não tinha a primeira frase, assim, né? Aí até que alguém falou, não me lembro quem falou, mas um de nós falou, eu ainda estou aqui. Aí, puta, os dois choraram, aí foi um Nossa. horror. E aí a gente tava com a música praticamente pronta. E foi na época que ela tava meio que pensando em voltar ou não voltar a cantar, né? Depois que o Theo tinha nascido. E aí ela fez o programa Superstar e ela ficou maluca com aquele monte de banda com sangue no zóio, aquela coisa, porra, cara, é legal mesmo, carreira é legal, vamos fazer. Tanto que foi o primeiro disco da carreira dela que o show veio antes do disco, né? Ela gravou o DVD do show, não teve disco antes, né? Sim. E a Me Espera era uma delas. E aí eu já era fã do Anjo há muito tempo. E aí eu falei pra ela do Thiago e tal, e ela tava afim de chamar o Gil pro DVD. Eu disse, mano, o Thiago e o Gil vai ser muito foda os dois, né? Impressionante. E aí a gente ligou pro Thiago, ele veio fazer show aqui em Campinas, a gente foi assistir o show, fomos falar com ele, tu topa tal dia, ele, putz, consigo, vamos. E aí a gente marcou dele vir aqui um dia, a gente veio e começamos a trocar ideia da música, mostrar pra ele as ideias que a gente tinha. Ele fez um dos versos, ele veio com uma ideia ótima, e ele veio com a ideia da ponte, de ser várias frases, e mesmo quando me descuido, me desloco, me deslumbro. E aí a gente começou a trabalhar com essa ideia e conseguimos achar não conseguia encerrar. A gente não tava conseguindo encerrar essa ponte, né? E aí eu tava tentando como é que a gente pode amarrar isso aí, né? E aí veio com Me Reconheço em Teu Olhar, que tava eu me descuido, me desloco, me deslumbro, perco o foco, perco o chão, perco o ar. Aí me reconheço em teu olhar, e aí trouxe lá a mitologia grega, né, do fio da Ariadne, né, que é o fio para me guiar de volta, que é o fio que ele deixou no labirinto e tal. E aí veio, aí mano, e aí fechou. Se abraçaram, fechou a isso, música. a gente acertou e fechou. Acabou, velho. Mas assim, a gente ficou muito feliz com a música, mas é aquele negócio. Um dos maiores mistérios da composição é como ela vai ser recebida pelas pessoas. Porque tem músicas do repertório dela que a gente gosta ainda mais. Mas é que essa bateu muito nas pessoas e bateu de maneiras que a gente nem imaginava. Sim. E já veio gente falar comigo que, pra eles ouvem essa música como uma música gospel.
como se tivesse falando, Deus falando contigo, sabe? Ou tu falando com Deus. E Nossa, teve gente que veio me pior. falar que sentia essa música como a pessoa falando consigo mesma, Sim. sabe? também. Então, tipo, mano, é lindo isso, cara. Cada um vem com uma interpretação diferente e é uma música que tem margem pra isso. E aí o clipe foi muito lindo, deu muito certo. Foi meio que dando, sabe quando dá tudo sim, certo? Sim. Isso não tem Eu cálculo. não me esqueço. Mas é um exemplo de processo criativo que foi... O começo dele foi muito fácil, foi muito leve e natural. E o finalzinho a gente trabalhou um pouco, Sim. né? Teve um pouquinho de transpiração, mas foi tranquilo. massa. Foi E como é que tranquilo. foi essa transição de tipo né, da família Lima, tu ser o cara que é, querendo ou não, é à frente, né, fazer as músicas para fazer a música pro projeto, assumir esse projeto da Sandy, entrar como compositor, como produtor, como foi essa transição? Cara, e quanto mais eu comecei a compor com ela, menos eu escrevia pra família Lima, porque acabou que o lance, primeiro que entre ela tá cantando uma coisa e eu tô cantando, se eu puder escolher, eu escolho ela. E é lindo de ver, porque ela tem ela traz uma profundidade absurda com a interpretação dela pra qualquer música que eu escrevo. E uma visibilidade, porque é legal tu ver que as pessoas estão ouvindo a música que tu escreveu, né? E às vezes com a família Lima tu bota uma música lá que tu adora e que tu ama e que te emociona, mas ela fica meio perdida no meio de um disco, não é muito que as pessoas querem ouvir e tal. E eu senti que as coisas que eu gosto de escrever, quem gosta de ouvir é mais o público dela que o meu. Legal. Então, 1000 vezes escrever pra ela, assim. Eu acho muito mais legal. Hoje em dia, geralmente, quando eu vou escrever qualquer coisa, eu já ouço na voz dela. Ah, que massa. Então, e eu acho que os nossos estilos de compor, meu e dela, eles são muito complementares. Que legal. Assim. Acaba muito, um é forte onde o outro é fraco, sabe? Um dá mais valor pra coisas que o outro deixaria passar. Que legal. Sabe, ela é extremamente cuidadosa com a parada de concordância, com os acentos e com o flow da frase, com possíveis cacofonias, e que eu não ligo, né? E ao mesmo tempo, eu sou extremamente cri-cri com desenhos melódicos e harmonias e coisas que ela, tipo, liga, mas não tanto. Pode crer. Então, por isso que eu acho legal, eu percebi uma vez que eu tava... não sei por que eu tava gravando as músicas delas instrumental, assim, só tocando. Eu vi como as melodias têm um desenho bonito, assim. Sim. Porque é uma coisa que hoje em dia se perdeu muito. Eu acho que a aproximação do rap com a canção pop, as melodias são extremamente monotônicas. Assim, é tipo... E fica naquela mesma nota e tal, e não tem um desenhozinho bonito. E tu sente isso em músicas mais antigas, canções, quando eu digo mais antiga, eu não tô falando de choro, não tô falando daquela galera do antigamente que era bom. Mas pega a música dos anos 80 e tal, se tu toca elas num instrumento qualquer, tu vai ver que elas têm um desenho, que elas ficam interessantes. As melodias, hoje em dia, elas são muito atreladas com a letra, e às vezes a gente perde essa parada. Isso a gente tem um baita cuidado. Isso é legal. Cara, é uma coisa que eu nunca tinha percebido nisso, até que eu fazia natural, e o Lucas me falou isso, o Lucas Silveira, ele falando sobre alguém, ele falou assim, o trabalho do cara, tipo, ele toca aquela nota e ele canta aquela nota, ele assim, isso tem que ter cuidado, e eu pensei, cara, eu nunca tinha prestado atenção nisso, e aí eu comecei a observar o trabalho daquele cara, e era isso sempre, tipo, a harmonia era uma coisa e a melodia vocal era sempre acompanhando. E eu comecei a pirar nisso, eu falei, não, cara, tem que sair, né, tem que fazer alguns desenhos diferentes, né, pra ficar mais interessante, né. Assim, tem que não tem. Não, claro, não é regra, porque mas se puder... O que for tá tudo válido, tá tudo certo. Mas eu tenho, isso é uma teoria de boteco que não foi testada nem pesquisada. Mas eu acho que foi essa aproximação do rap com a música pop, que a galera acaba ficando naquela nota mesmo que é tipo o falado, assim, e funciona super bem, não é uma coisa ruim nem nada assim. Mas a gente fez um disco que eu tô lutando pra botar no Spotify, mas nunca consegui, que chama Raízes, a Família Lima fez, que é um disco só de canções de compositores gaúchos e que cruzaram a fronteira, que no Brasil inteiro são conhecidas e às vezes as pessoas nem sabem que elas são de compositores gaúchos.
E aí são acho que 12 ou 13 canções e tal. Tem umas 2 ou 3 no YouTube só. Mas quando eu tava gravando essas músicas, fazendo os arranjos e tal, eu fiquei maluco com o quão interessantes são essas canções, assim. E pra uma canção estourar, ela só precisa estourar. Mas pra uma canção durar, ela precisa ser interessante, cara. Tem muita música que estourou brutalmente hoje e que daqui a 10 anos ninguém vai ouvir mesmo, assim. E não acho nem que isso necessariamente é uma coisa boa ou ruim. É zero juízo de valor. Mas eu acho que a gente, como artista, e eu sei que tu também é um cara que tá... a gente vive disso, é nosso trampo, é nosso ganha-pão, mas a gente também tem um certo comprometimento com a arte, com a música e tal. Né? Quem tem isso, a gente quer que a parada seja, né, nutritiva, vamos dizer assim, certeza, sabe? né? Então, quanto mais elemento a gente puder trazer para enriquecer isso, eu sou sempre a favor. E quando tu vê essas músicas que perduram e que elas ainda são interessantes hoje, tu vai ver que elas têm alguma coisa interessante na harmonia, elas têm a letra é inteligente, a melodia é gostosa de cantar, ela tem relevo, sabe? Isso é uma coisa que eu me preocupo. E às vezes é uma coisa que tu esbarra, principalmente quando tu escreve a letra antes, né? Quando tu escreve a letra antes, às vezes tu acaba ficando meio escravo e dá um trabalhinho pra tu conseguir achar essa linha melódica. É verdade isso. Mas cara, o processo de composição, ele varia absurdamente de música pra música. O processo de composição, né, ele tem bilhões de formas de acontecer, como tu com certeza sabe, né? Às vezes vem de uma ideia de letra, às vezes vem uma ideia de melodia. E assim, eu acabo, quando vou falar de composição, principalmente composição de canção, né, não entrando na parte de música de concerto ou de trilha, essas coisas, pensando em canção, eu sempre vou acabar falando mais das músicas que eu faço com a patroa, porque é onde eu me exerço mais como compositor. Sim. Então, ela pode partir de qualquer coisa. Esses dias eu achei um áudiozinho que eu tinha no celular muito antigo, que era só da introdução de piano da música aquela dos 30, que é uma música muito legal, nossa, que eu adoro da patroa. E que eu tinha só aquele pianinho. Meio Regina Spektor, né? Exatamente, E era um negócio assim, só aquilo, e eu guardei aquilo, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E um dia a gente tava sentado trocando ideia sobre vida, sobre coisa, e ela tava pra fazer 30 anos, e ela vendo, cara, como é louco isso. Já chegou os 30, cara, e a gente nem viu, tem tanta coisa pra viver ainda, não me entendo direito, não me sinto nem às vezes acho que eu sou nova pra ser velha, às vezes eu acho que eu sou velha pra ser nova e tal. E eu discretamente puxei o celular, anotei a frase e guardei. Quando a gente for fazer o próximo disco, eu disse, cara, tem essa frase aqui, quer falar mais sobre como tu te sente? E ela começou a falar, e a gente começou a escrever só o que ela falava, fluxo. E a gente disse, cara, tem frases legais aqui, como é que a gente pode achar uma rima aqui? Ó, aqui a gente, foda-se a rima, o importante é a frase. Então tem muitas vezes que a gente, foda-se a rima. A ideia tá boa, foda-se, vamos lá. Não tem regra não. E aí foi assim, é uma música que veio de uma conversa. E eu tenho no meu bloquinho de notas, eu tenho tipo umas 300 frases, quaisquer. Algumas, quando eu leio, eu disse, nossa, que bosta. Mas é bom guardar. E tem uma que eu acho muito... É ótimo, porque uma hora tu vai... Vamos escrever um negócio? Vamos. Aí tu senta e começa a ler, pô, essa frase aqui, tu lê a frase e aí outra pessoa. Nossa, essa frase mexeu comigo. E aí tu vai... A gente teve uma frase que foi engraçada. Que a primeira vez, isso faz muito tempo, quando ainda era o primeiro EPzinho da Ana Vitória, que elas lançaram, que era... Eu acho que era Dengo, a música. Não era nem o disco produzido ainda pelo eu conheci Thiago, elas nessa época aí, foi muito louco. Pois é, e eu tava ouvindo aquilo, tava curtindo, pô, que legal. Eu tava no banho, a patroa tava ouvindo, se maquiando. E aí eu tava ouvindo de longe, e aí ela dizia alguma coisa que eu não quero pensar não sei o que, o outro nó pra alguém, não sei o que eu não me lembro como é que é a frase. Mas eu me lembro que eu tava no banho e eu ouvi a frase que eu entendi era, não quero desatar o nosso nós. E eu, nossa, que genial, desatar o nosso nós, é o nós, somos nós, achei foda. Eu disse, cara, as gurias são foda mesmo. Aí, depois de um tempo, eu tava ouvindo a música e não era essa frase. E eu não acredito que essa frase não tem dono. Minha, agora é minha. É minha, eu que fiz. Massa.
E aí, tipo, um diretor da Globo ligou pra patroa e disse, cara, eu quero uma música, eu amo Me Espera, adorei a maneira que tu escreveu, eu queria uma música linda que nem a Me Espera pra novela. E aí a véia falou, bah, vamos escrever, a gente tem que escrever, cara, não tem jeito. E, mano, a gente tava com, filho pequeno, não tinha tempo nem nada. E aí a gente pegou e deixou ele na casa da minha sogra à tarde, sentamos e disse, cara, eu tenho essa frase aqui. O que tu acha? Ela disse, nossa, essa frase é linda. Eu disse, eu tenho uma outra frase aqui que eu tinha um dia pensado em só escrever uma música inteira de uma pessoa que tá só dizendo, cara, eu não quero nada, eu não quero um amor enorme, eu não quero um super relacionamento, eu só quero só sorrir pra mim. Só isso e eu já tô feito, não preciso de mais nada. E aí a gente começou a música com Sorrir Pra Mim, e aí foi até chegar no Não Quero Desatar o Nosso Nós, que pra mim era um negócio que eu acho, até hoje eu acho lindo. Eu acho que a música foi super bem, mas eu acho que ela devia ter ido mais bem, porque eu gosto muito dela. Mas... A gente fez um puta clipe e tal, e aí, mano, foi assim, a gente escreveu ela numa tarde, e eu gravei o violão guia correndo, porque a gente tava atrasado pra jantar com a minha sogra, já estavam no restaurante com o Theo lá. A gente saiu correndo, no outro dia, a gente fez a mesma coisa, deixou ele, gravamos a voz, foi a voz guia mesmo, gravei a batera e baixo e piano, acabei eu mesmo gravando, e foi. E foi uma música que deu certo pra caramba. E é uma música lindaça, assim. Eu tenho um baita orgulho. O clipe ficou ótimo, tudo legal. Como é que rola o processo de composição pra ela? Como a gente tá falando mais do trabalho dela, assim, vocês pensam assim, a gente vai fazer um disco agora. Aí é feito um trabalho de pesquisa, de referências e tal, ou não? Simplesmente é o que rola? Não, eu geralmente sento e bora gravar um disco, bora, tá afim, tá na hora, tá curtindo, tá afim de compor. Que nem agora a gente tá compondo, quer dizer, a gente tava até vir o corona e agora a gente tá só cuidando de filho de casa. Mas a gente tava começando a compor, então a gente pega todo mundo as frases que todo mundo tem e tal, aí a gente ouve uns discos, o que tu tá gostando de ouvir, isso, e geralmente não tem nada a ver com aquilo, que acaba saindo não tem nada a ver com aquilo. Porque a gente usa mesmo, referência, tudo, a gente usa mais como uma semente criativa, assim, sabe? Pega coisas que te inspiram pra tu te sentir feliz, assim. Sabe? Só pra sentir feliz e a partir disso a gente começa a compor. E antes a gente corria um pouquinho atrás de referência. Hoje a gente escreve a música e vê o que acontece. Às vezes, eu queria fazer uma música meio na onda, meio Nora Jones. A gente começa a escrever e sai um negócio nada a ver. E beleza, é isso. Tá lindo, tá ótimo, né? E o mais legal de tudo, ainda mais de compor com ela e pra ela, é que ela tá muito num ponto da carreira em que, tipo, se a música for um sucesso comercial ou não faz a menor diferença. Sim, ela pode arriscar, né? E, cara, isso é uma liberdade tão maravilhosa. E é uma liberdade pra arriscar e até pra não arriscar, também. sabe? É uma liberdade pra tu fazer única e exclusivamente porque tu gosta daquela canção. Isso é legal. Sabe? E aí tu pode não só compor com toda a tua verdade, 100%, como até na hora de fazer o arranjo, tu pode respeitar a canção. Sim. Porque tem músicas, essa música aqui é legal, ela tá linda a música, a gente podia fazer ela um arranjão foda pra ir pra rádio e tal, mas a música não pede isso, então a gente pode simplesmente botar só um violão e um cello. Que foi tipo Morada. Nossa. Morada é uma música que a gente é apaixonado, assim. Que ela nasceu de uma frase que a gente leu no Twitter da Tati Bernardi, que é uma escritora foda, que tem umas puta frase foda, assim, que era como cortar pela raiz se já deu flor. Nossa, é lindo essa. A gente viu isso e a gente ficou maluco, né? E aí eu peguei o violão e saí botando uma melodia qualquer, e aí, tipo, a gente acabou como resposta natural a isso, saiu como inventar um adeus se já é amor. Sabe? Que é meio uma complementação, falando a mesma coisa, só que de maneira diferente. E aí a gente ficou maluco na música, e a gente terminou a música, a gente chorava, e a gente mostrava pra todo mundo ficava enlouquecido. Aí beleza, vamos gravar no disco, vamos. Aí comecei a experimentar arranjo. E, mano, tudo ficava esquisito. Nada ficava tão bonito quanto que a gente cantou os dois quietinhos, a essência sabe? dela ali, né? Exatamente, a música era isso, a música era violão e voz. Aí eu disse pra botar alguma coisa, eu fiz uma linha de cello e dei um toque, peguei um contato com um amigo do Jacques Morelenbaum e fui lá pro Rio e gravei com ele. Massa. Aí ele meteu aquele cello lá, eu escrevi o cello, mas dei uma liberdade pra ele, ele fez umas frases diferentes.
E aí virou um negócio desse tamanhico, assim, a música, sabe? E a música acabou entrando em 2 novelas diferentes. É que é foda, né? Cara, é isso, sabe? O grande lance é o seguinte. Assim, agora o momento palestrinha do Luquinhas. Como se já não tivesse dado palestrinha até agora. O podcast é pra isso, cara. Mas é que o que eu acho é o seguinte, cara. A gente, principalmente hoje em dia, a gente é obrigado a pensar não só na composição, mas como a gente tem facilidade de gravar em casa e tem um certo contato com a produção, todo músico hoje em dia tem um certo contato com a produção, tu é obrigado a pensar não só na canção, mas no arranjo, em como vai gravar. E como a gente está na internet, tem que pensar como isso vai, onde vai tocar, em que playlists isso pode entrar, em como a gente vai divulgar isso e tal. E antigamente os compositores, eles tinham uma liberdade de só compor e a gravadora cuidava disso, né? O que é bom por um lado, uma bosta por outro, que a gente já sabe todas essas coisas. Mas o que eu quero falar é que como a gente tem que pensar em tanta coisa, sabe? A gente às vezes fica pensando, achando que existe algum tipo de controle, né? Que a gente tem algum tipo de domínio. Não, se eu fizer pensando nisso, eu boto essa frase, eu vou ser aceito por tal grupo, e aí eu vou ser repostado pela galera mais de esquerda ou pela galera mais de direita, eu vou pegar esse público. A gente começa a pensar em tanta coisa e a gente tem que entender que, mano, a gente não tem esse controle. Sim. O único controle que a gente tem é no trabalho que a gente vai fazer. A consequência tá fora. Sim. Então, eu sempre penso nisso, a gente conversa muito sobre isso na hora de compor, cara, não vamos pensar, mas aqui tem uma sacada, uma piada interna que ninguém vai entender. Foda-se. Vamos fazer a melhor música que a gente pode, a música que vai nos deixar feliz, assim. Eu sempre falava pra ela, vamos fazer um disco que quando vier o John Mayer pro Brasil e tu conseguir no camarim dele, tu vai entregar o disco na mão dele com orgulho. Isso aí, cara, que massa. Sabe? Porque, tipo, é isso. A única coisa que a gente tem controle é ter orgulho ou não ter orgulho no nosso trabalho. E, mano, cara, eu prefiro 1000 vezes ser um fracasso comercial com uma coisa que eu acredito do que ser um sucesso comercial com uma coisa que eu não acredito. Entendeu? Porque eu passei por isso, assim, na pele, de fazer um negócio que eu não acreditava, porque me prometeram, me garantiram um sucesso. E todas as vezes que eu fracassei com uma coisa que eu acreditava, não foi doloroso. Mas quando eu fracassei com uma coisa que eu não acreditava, eu fiquei puto comigo. Porque disse, por que eu me coloquei nessa situação? Então, como compositor, assim, eu sou muito partidário de tu pensar mano, eu quero fazer a música que eu gostaria de ouvir, que eu boto e que eu fico feliz e orgulhoso. Sim. É óbvio. Se tu quiser trabalhar como compositor, se quiser compor pensando na voz de outra pessoa, que é meio que eu faço, mas eu componho o que eu gosto, porque o que eu gosto soa bem na voz da patroa. Mas se tu quiser, eu quero compor pra um cara do funk gravar, eu acho que vai ser foda. Tá tudo lindo, tá tudo certo. Mas no teu caso, e no caso de muita gente que é singer-songwriter, né, que é cantor-compositor, e que nem o Felipe Simas fala, o cantautor, né, ele adora os neologismos, né? Mas cara, o orgulho do próprio trabalho, velho, puta, faz uma diferença gritante, assim, na minha opinião, assim, em termos de felicidade, em termos de realização pessoal e, querendo ou não, cara, meio que acaba dando mais certo quando é de verdade. Com certeza, né? É pra te sustentar, assim, né? Porque às vezes tu pode fazer uma música que não seja tu, fazer um sucesso pra caralho, mas tu não vai conseguir sustentar aquilo, né? Se tu tá pensando em uma coisa imediata, é uma coisa. Se tu tá pensando em carreira, é outra completamente diferente, né? Então eu acho que a gente, como músico, a gente tem que sempre... Meu irmão sempre fala isso. E agora, numa época que nem a que a gente tá agora, que tá todo mundo fudido porque não vai ter show no ano inteiro, né? Então, agora isso se torna ainda mais verdade, assim. Que a gente, como músico, a gente nunca pode atuar só num front. Né? Tu tem que ter teu show. Tu tem que ter tua parada de compositor. Alguma coisa de produtor, se der. Isso vai exatamente contra tudo que eu tava falando até agora, mas é verdade. A gente tem que ter 1 bilhão de fronts, assim, porque não dá, cara. Imagina, quem poderia imaginar que a gente ia passar um ano agora sem show? Agora, tudo que a gente tem é Abramos o Messias. É tudo que a gente tem.
né, de subsistência. É muito maluco isso. Então, eu penso hoje em dia muito nisso. E eu atuo em 300 mil Isso é áreas. muito massa, Eu faço trilha para cinema, para publicidade, composição, eu faço produção musical, tenho a Família Lima, tem infinitas coisas. Uhum. E como é que gira essa chavezinha de, tipo, compor pra várias coisas diferentes, assim? Cara, assim, o meu raciocínio é meio que sempre o mesmo, assim, né? Eu não consigo compor uma coisa que eu não goste. Tá, legal. Assim, e se é um estilo que não é meu favorito, eu dou um jeito de gostar. Uhum. Eu dou jeito de botar alguma coisa que eu gosto. Então, toda vez que eu fazer uma trilha, seja pra cinema, até pra publicidade, que publicidade vem com 300 mil briefings e tal, eu tento fazer um negócio que eu gosto de ouvir. Que massa. Pô, não é meu estilo, beleza, mas tá, o que eu posso botar aqui pra que isso vire meu estilo? Então, a parada de composição, ela sempre parte disso, assim. Eu tento, eu malho em cima até fazer uma coisa que eu ache legal. Massa. E aí eu tento chegar no denominador comum entre o que o cliente espera, no caso de publicidade, e o que eu gosto, e no caso de por exemplo, cinema, é tudo a história que manda. Então eu vou atrás dela. O que eu posso fazer que vai ajudar a empurrar essa história pra frente, que vai ajudar a reforçar esses sentimentos de uma maneira não óbvia e não caricata, né? Mas que eu gosto de ouvir também. Que massa. Então, seja o trampo que eu tô fazendo, eu busco muito isso. Porque, mano, a gente como músico e tipo, no caso como trilhista, tu passa o dia inteiro, literalmente. Quando eu tô na loucura de, tipo, pra entregar algum filme, alguma coisa, eu entro no estúdio às 7h30 da manhã e eu saio às 9h30 da noite. Então, é um período muito longo pra tu tá fazendo uma coisa que te machuca. É verdade. Então tu tem que achar uma maneira de fazer isso ser legal. Então eu quero sair dessas 13 horas de expediente tendo um certo prazer. Sim, no mínimo. Eu quero sofrer. No mínimo. Então eu penso muito nisso na hora de trampar. E aí, mano, aquele negócio, às vezes tu tá inspirado, às vezes tu não tá. É isso que eu ia te perguntar, a questão de inspiração, como é que funciona pra ti? Porque conversando com bastante gente aqui, alguns, eu preciso da inspiração porque senão eu não consigo sentar e fazer uma música. Outros eu não acredito em inspiração, eu acho que tem que sentar e escrever, né? Qual é essa relação pra ti? O que tu acha disso? Eu concordo com os dois, plenamente. Assim, né, o lance que inspiração tem muito mais a ver, principalmente hoje em dia, né, que a gente tá tanto tempo aí no sistema tonal e com as mesmas 12 notinhas, sabe, inspiração tem muito mais a ver com memória do que qualquer outra coisa. Então, quanto mais tu tiver vocabulário, e pro vocabulário eu digo mais coisas tu tiver ouvido e música na cabeça, mais tu vai conseguir reorganizar aquelas ideias que tu já ouviu para montar uma coisa que que pareça um pouco uma coisa única. Que não é. Né? Não tem, a gente tá repetindo, a gente repete pedaços e tal, e a gente pega várias sílabas de músicas que a gente conhece e junto fazer uma palavra nova, mas a gente tá é mais quebra-cabeça do que desenho mesmo, né? A gente reorganiza o que a gente já ouviu, né? Quando a gente compõe. Então, tem vezes que, tipo, muitas trilhas, até para algumas coisas de filme, eu já fiz que, tipo, eu comecei a cantar a melodia no banho, e anotei aquela melodia e depois voltei e fiz a harmonia e tudo e criei em cima. Às vezes tu senta no piano, cara, eu preciso da música pra amanhã e tu não tem o que fazer. Então, eu literalmente toco absolutamente qualquer nota no piano. Qualquer nota. Tá, essa é a nota. Agora, como é que eu posso reharmonizar isso? E parto disso como inspiração. Ou eu penso, eu tava fazendo uma vez uma trilha pra um filme que era uma história de um menininho que tava agoniado, insatisfeito e tentando navegar no mundo dos adultos e tentando se entender, passando para pré-adolescência e tal. Então eu pensei, eu não vinha ideia de música nenhuma, não vinha nada, eu disse, tá, vamos pensar nesse desenho, o que o guri tá fazendo? Ele tá na ponta do pé, ele tá tentando dar um salto, então vamos pegar um salto, pam, 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 e daí a partir disso tu faz alguma coisa, sabe? Aí repete isso em outro tom, aí e vai daqui a pouco tu joga isso tudo fora, porque isso te deu uma ideia de fazer um outro negócio. Sim.
Mas, mano, eu acredito tanto na inspiração no que as pessoas chamam de inspiração, que veio uma melodia na tua cabeça e tu trabalha a partir disso, quanto vamos construir essa parada. Toca qualquer coisa. Pega uma palavra qualquer e a primeira letra é Fá, a segunda letra é Lá, a terceira letra é Dó, aleatório. E como é que isso soa no piano? Deu uma melodia bonitinha com a rítmica da própria palavra, tipo, pêndulo, pam, baram, e vai a partir disso. Caraca, e vê o que acontece. Às massa. vezes é legal, às vezes é uma bosta, aí tu joga fora e vai pra outra palavra. Mas é exercício, né? Acho que exercitar é muito importante também, né? Isso foi uma coisa que eu exercitei muito na faculdade, porque na faculdade é a faculdade de composição, tem que compor. Na prova tu compõe e ele te manda, eu quero isso, tem que ter isso da música que tu vai compor. Vai. E tu tem que achar ferramentas, assim, né? Sim. Então, e na música, a música erudita contemporânea, ela passou por todos os períodos de barroco, clássico, romantismo, e até chegar no contemporâneo. Então, as coisas foram se quebrando cada vez mais. Então, elas foram virando ruídos, elas foram virando música serial, que tu não compõe pensando em som, tu compõe pensando em número. Nossa. Tem um monte de coisa assim. Então, tu acaba tendo que buscar fora da música ideias para tu compor música, porque se tu for só tinha um professor meu que falava que tu sentar no piano e começar a tocar e sair alguma coisa, isso não é compor. Para ele compor, tu tinha que ter uma ideia antes e buscar aquela ideia fora da música para tu não ficar preso nos dogmas musicais que a gente é preso simplesmente por ouvir música tonal a vida inteira no rádio e em tudo que a gente ouve. Então, às vezes, é muito válido tu buscar fora da música elementos e ferramentas para isso. Que massa. Então, teve uma época que eu estava fazendo na aula de composição desse professor, eu estava meio travado e eu não conseguia compor o que ele esperava e tal. E eu fui falar com ele, cara, não tô conseguindo. O que tu faz quando isso acontece? Ele disse, vai ler um livro. Ele disse, ele me passou 3 livros, disse, vai ler esses 3 livros, que são os do Calvino, é um puta escritor malucão, que tem umas histórias muito loucas, assim, que o cara só faz os nomes dos personagens são só consoantes. É tipo uma viagem. Aí comecei a ler aquilo e disse, caramba, cara, vamos tentar, em cima dessa história, compor uma música, que seria o desenho melódico dessa história. E aí, a partir disso, tu vai fazendo. Que e aí massa. tu joga tudo fora e faz uma canção bonitinha. Que massa. Pra mim, o lance é que tipo, não existe caminho certo ou errado, cara. Existe resultado, velho. Sim. Tu vai atrás, tu ficar preso em processo, tu te limita demais. Então, eu tento usar qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Que massa. Nem que seja uma ideia rítmica, batuca qualquer coisa, e aí tenta fazer uma melodia em cima daquilo. Ou, é que nem eu falei, tipo, pega uma palavra qualquer e cada letra é uma nota e vê o que acontece. E aí vai daqui. A partir daquilo, olha, isso aqui pode ser bonito. E aí tu muda todas as regras. Porque a música é o que manda. Né? Que massa. Quais compositores tu acha que mais te influenciam, assim? Cara, tem muito do que eu ouvi na adolescência, então eu sinto nas minhas composições tem muito de new metal, só que disfarçadíssimo. Assim, eu tava ouvindo esses dias, cara, que eu botei uma playlist, tipo... Eu tava ouvindo o disco da banda Fuel, que é uma banda que na época eu adorava, e aí o Spotify foi embora e foi nas coisas que tocavam nessa época. Que massa. Aí eu comecei a ouvir aquelas músicas que eu ouvia pra caralho e comecei a rir sozinho do quanto de melodia daquilo tinha nas coisas que eu escrevo hoje em dia. Eu disse, puta, mano, eu não acredito que eu tô fazendo aquilo ainda. Mas a cara tá completamente diferente, né? Eu acho que tiveram alguns discos que mexeram muito com a minha maneira de compor, que foram os primeiros discos do Damien Rice, por exemplo. Assim, Legal. Que eu vi que o cara, ele soa extremamente simples, mas principalmente melodicamente é muito interessante. É lindo, cara. É muito bonito, cara. Dele. E é um filho da puta aquele cara, velho. E o John Mayer eu gosto bastante, principalmente das coisas mais antigas. Eu acho que ele mesmo, hoje em dia ele meio que foca um pouco mais no resultado, no efeito que a música vai dar do que na música em si. Eu acho que ele é a mesma coisa que aconteceu, na minha opinião, que aconteceu, por exemplo, com o Coldplay, que eu gostava muito dos discos antigos. Sim. Mas a maior bênção e a maior maldição pra mim que aconteceu na vida deles foi Viva La Vida. Deu tanto sucesso
que eles buscam esse mesmo sucesso até hoje. E eles pode esquecem canções inacreditáveis que eles tinham. Eles tinham canções lindíssimas, assim, Nossa. focadas na canção. O segundo disco, pra mim, é uma obra, assim, é um dos melhores. Não, é muito foda. lá, o terceiro é lindão também. O terceiro o é terceiro eu acho que é no terceiro que tem Fix-You, que é tipo... Sim, puta, a música Fix, nossa, é a música do um meu casamento. horror. Eu vou casar com essa música. Não, tipo, o cara nem queria casar, vai casar só pra poder tocar Claro, música. óbvio. Mas é foda. E aí, às vezes, o cara meio que se apaixona pelo resultado da música e ele busca, ele vai atrás daquilo em vez de, tipo... mas, enfim, isso é uma visão pessoal que pode não ter nada a ver com o que passa na cabeça dos caras, mas é a impressão que me dá. Mas teve uma compositora e cantora que me influenciou muito, chama Nerina Pellot, que a gente chamou, inclusive, ela é bem, tipo, aqui desconhecida, mas a gente chamou ela pra gravar com a gente no primeiro disco da Patroa. Ela gravou uma música com a gente. Nossa. E ela que eu vi um dia ela tocando num desses especiais que rola, assim, alternativos, assim. Eu fiquei maluco com ela e aí fui atrás, descobri que era o marido dela, era o empresário. Falei com o marido dela, a gente foi pra Londres, conhecemos o estúdio dela, ficamos brother e ela gravou no disco, assim. E eu gostava muito da maneira como ela escrevia também, é sempre muito, muito melódico, assim, sabe? Eu sou meio apaixonado por melodia, provavelmente porque a minha formação começou no violino, que é um instrumento basicamente melódico, né? Então, pra mim isso é muito importante. A música soar bem instrumental é muito importante pra mim. Que massa. Né? Então, tem eles... quem que eu... meio que, tipo, mano, eu ouvi muito Michael Jackson, muito, muito, muito. Foi na minha infância, até meus 10 anos, se pá, era só o que eu ouvia. Que massa. Ouvia muito Mariah Carey na época, dos anos 90, que são músicas extremamente melódicas e dramáticas e tal. Mas eu, hoje em dia, cara, é estranho, mas o que mais me baseio pra compor é em como essa música vai soar na voz da minha mulher. Tipo, é uma influência, né? Querendo ou não. É ela mesma, assim, como eu posso achar o que pode soar bonito com ela cantando. Eu meio que eu persigo meio que isso, assim. Que massa. Mas é legal, é gostoso, cara. As últimas vezes que eu fui no lado da composição pra Família Lima, eu fiz algumas canções das quais eu gosto muito, que é outro disco que eu não consigo botar no Spotify de jeito nenhum por causa dessas enrolações, mas tem uma delas, tem no YouTube, que chama A Resposta. É uma música que eu gosto muito, assim, que a gente fez um arranjo bem diferente, pegamos as ideias de riff das guitarras e botamos tudo nos violinos. E eu gosto muito, o desenho melódico dela eu acho muito bonita, a harmonia foi bem numa época que eu tava estudando bastante a harmonia do romantismo na faculdade, então tem uns acordes bonitos, tem uma... eu adoro aquela música. E o clipe é legal também, que a gente quebrou um violino em câmera lenta, ficou foda. Eu adoro. Mas foi o último momento que eu tive tesão, assim, de puta, vou fazer uma música foda pra gente cantar, vai ser legal e tal. E foi legal, só que é uma música que, tipo, a gente fazia em show, e como os nossos shows geralmente não são pra um público que tá ali pra ver a Família Lima, e sim, a gente tá num evento e toca, ou a gente vai fazer numa praça, que é uma festa da cidade, e as pessoas vão assistir. Então, tipo, como não é exatamente teu público, uma música autoral tua não necessariamente vai conversar com aquela galera. Sim. E se tu tá tocando e a galera não tá 100% curtindo, não tem aquele mesmo prazer, né? É diferente. Então foi aos poucos que a gente foi migrando pra uma parada diferente de tipo, mano, vamos fazer a nossa interpretação, uma maneira diferente de apresentar músicas que as pessoas já conhecem. Sim. Assim, e isso tem sido pra mim muito legal. A gente inclusive tá acabei de terminar de gravar a última voz do EPzinho que a gente vai lançar logo mais na quarentena aí. Bom. De canções foda, assim, sabe? De vários estilos diferentes. Sim. E de artistas que deram muito certo e tal, só que com uma pegada completamente diferente da original. Que massa. Puxando pra nossa maneira de tocar, com bastante instrumental e tal. E eu tô adorando, tô achando muito legal. Que legal. Cara, e como letrista, assim, como é que tu acha que o exterior influencia o teu interior? Tu é um cara que observa o mundo, vê poesia nas coisas, ou é um cara, sei lá, um pouco mais prático, assim, de tipo, preciso fazer essa música, vou escrever essa letra? As duas coisas também, né? Mas uma preocupação que eu tenho, e é relativamente nova essa preocupação, mas ela tem muito na hora de escrever, tipo, mano, eu não quero escrever isso aqui só pelo efeito que vai dar.
sabe? Tipo, eu tenho muita dificuldade em falar o que eu acho que as pessoas querem ouvir, Sim. assim. Então, toda vez que eu sento pra escrever letra, eu penso em coisas que ou eu sinto ou que eu já senti. De verdade, assim. Legal. E aí tento achar uma maneira mais bonita de falar isso, mais legal, e que tenha palavras legais e tal. Mas a honestidade da ideia, assim, pra mim é muito importante. Assim. Eu acho que a gente já tem muito discursinho vazio hoje em dia, no mundo de hoje. Se a gente quer frase de efeito de pessoas que falam o que não pregam, o Twitter tá aí pra isso. Beleza, vai lá que tu vai ter tu vai ter muito material. Mas, mano, eu acho que canção é uma coisa meio sagrada, assim. Pelo menos quando eu quero escrever, pra mim isso é muito importante, assim, que ela tenha, sabe, que eu não esteja falando aquilo só por falar. Sim, que massa. Sabe? Então eu tenho um puta cuidado com isso, assim, na hora de escrever e tal. E quando a gente tava fazendo as músicas do Nós Vazeles, assim, do último projeto da Patroa, isso mexeu, isso a gente malhou fundo nisso. Até quando a gente foi fazer músicas mais leves, como tem a música que ela gravou com o Thiaguinho, que chama Um Dia Bom, Um Dia Besta, que eu acho muito legal. Ou a música que a gente gravou com a Melim, que é Eu Pra Você, que são músicas mais leves e tal, que não são aqueles dramas que geralmente quando eu e a Patroa a gente senta pra escrever, a gente escreve. São as minhas favoritas. Sabe? A minha favorita do disco é Areia, cara. É bonita, né? Nossa. E Areia foi um momento que a gente se permitiu, porque a gente geralmente escreve muito junto. E a Areia veio quase pronta. É coisa do Mike, da Ana e da Vitória lá, eles vieram com a música quase pronta. A gente mexeu em coisas só pra... que é uma preocupaçãozinha chata que a gente tem de... Mano, essa frase aqui, ela não pode estar aqui só porque ela tá bonita. Ela tem que... A ideia dela tem que se resolver lá na frente. Ou ela tem que ter alguma coisa relacionada com o resto da letra. Então, a frase só por estar bonita não pode. Sim. Então, eu me lembro de uma das frases que a gente mexeu, que a música... Tinha uma coisa na música que eu não gostava, que me incomodava, e que eu me lembro que foi uma bobagem, tá? Mas que pra mim resolveu a música. Que era tudo no seu tempo... Tão mesmo veloz se for dentro, né? mas era a letra era mesmo tudo no seu tempo, mesmo se for lento, em mim passa devagar a me acertar feito areia, tá? E aquilo me incomodava, porque tipo, se passa devagar, mesmo se for lento, em mim passa devagar. Óbvio, se é lento, em mim passa devagar, né? Então, tudo no seu tempo, a gente tá falando de tempo pra caralho e tal. Aí eu fiquei batutando aquilo, e aí foi dirigindo, assim, que eu tava, tipo, tudo no seu tempo, pra fazer, em mim passa devagar fazer sentido. Eu tenho que ter falado alguma coisa antes que é uma... contradiz isso. Por que eu tô falando isso? Deixa eu tentar explicar melhor o que eu tô dizendo. Por que eu tô falando tal frase? Por que eu falar em mim passa devagar? Por que isso é importante? Porque é um momento melódico importante. Em mim passa devagar. Por que isso é importante ser dito? Então ele tem que ter alguma ideia antes que seja contraditória, para isso ser, pro devagar ser a resolução. Então veio que tudo no seu tempo, tão veloz por dentro, que é aquela bagunça por dentro, que em mim passa devagar, a me acertar feito areia e tal. Então, tipo, é bobagem, tá? Isso não fez com que a música desse certo. Não, entendeu? mas sei lá, é um carinho, né? É um carinho, cara. Eu acho muito bom. Resumiu perfeito, cara. É um carinho que eu acho que tu tem que ter pela tua arte. Com certeza. Sabe? Pra mim, composição não pode ter atalho, cara. E a gente enxerga, velho. Sim. A gente enxerga. Como compositor, a gente olha assim, tá, essa frase foi porque tu não tinha o que dizer, né? Porque, mano, uma canção a gente tá aí 3 minutos, tá? A gente tem o refrão que vai ficar repetindo. Então a gente tem muito pouco tempo pra falar coisas. E eu gosto de canções com poucas palavras. Então, cada momento, ele tem que... Aquela palavra tem que estar lá por um motivo, cara. Sim. Tu tem que ter passado por 1 bilhão de palavras pra não ter outra. Sim. Aquela tem que ser a palavra perfeita pra falar aquilo. A me espera isso, aquele me espera... Não podia ser outra coisa ali, entendeu? Cara... Então eu acredito nisso, cara. Nesses negócios eu perdi uma grana, cara, porque... tu vai rir da história, cara, mas é muito triste. Porque a Ana me mandou Ai Amor...
E ela assim, eu preciso de uma frase que tinha assim, abrindo a porta, parararara. E ela assim, eu preciso dessa frase. E eu falei, beleza. Cara, escrevi tipo umas 20 frases, umas 20 opções, mandei pra ela e ela não falou mais nada. E aí, enfim, saiu o disco e eu, ai amor, eu falei, caralho, a música, velho, eu vou ouvir. Aí, abrindo a porta, parararara. Eu falei, meu Deus, cara, eu perdi muito dinheiro. Meu amigo, eu falei disso ontem. Caraca. Ontem eu falei exatamente dessa frase ontem. Eu tava conversando com a patroa e a gente vira e mexe, se a gente faz alguma coisa errada e alguém fala, ai amor, aí a gente já desata a cantar música, sim. sempre, toda vez. E aí eu conversando com ela, eu disse, véia, a gente nunca perguntou pra Ana, vamos perguntar pra ela, mas eu acho que esse abrindo a porta, pararará, foi muito tipo, ela não achou a frase. Não achou a frase. E foi o parará e ficou perfeito. Ficou legal, e eu pensei assim, tipo, e tá ótimo. Beleza, eu perdi uma grana, só que, tipo, ficou legal. Ficou ótimo. Mas, cara, olha que engraçado que você me falado isso, cara, porque eu falei disso ontem. Que loucura. E a conclusão que a gente chegou era, cara, eu tenho certeza que ela não achou uma frase ali e foi parará mesmo. É coisa que a gente faz em demo, às vezes. Sim. A frase não tá vindo, tu fala, bota parará pra depois pensar. E, ok, rolou e rolou pra caralho, né? Eu falei, cara, que triste, mas que bom por ela, né? Mas que triste por mim. Mano, não consegui a frase. O jeito que a Ana escreve é de destruir o Luquinhas, cara. Eu adoro o jeito que ela escreve. É muito massa, né? É muito foda, ela é muito foda, cara. Ela tem um jeito desgraçado de escrever, assim. Foi muito legal. Eu fiz uma música com ela também que eu mandei pra ela a ideia da música, assim, dela, posso mexer? Eu falei, claro. Pelo amor de Deus. Aí ela devolveu, eu falei, meu Deus, cara. E aí quando eu fui, só que isso foi em 2015, elas estavam no começo ainda. E aí quando eu fui gravar o disco em 2018, eu pensei, eu tinha que gravar essa música, mas duvido ela participar, porque vai ser impossível, né? E ela, não, eu vou ir. Aí eu falei com o Simas, não, vamos lá, com certeza e tal, vai ser legal pra ela. E eu falei, nossa, que massa, assim. Aí, tipo, a música foi uma das músicas mais tocadas, assim, pra mim, né? Tipo, uma participação dela pra um artista gigante, do meu tamanho foi linda, assim. Cara, de qualquer tamanho. De qualquer tamanho. A música que ela gravou com a patroa, que elas gravaram com a patroa, foi ridículo, foi a maior do disco. Que massa. Foi a que mais bombou do Nós Vazeles. Elas são demais, né? Elas são, desde o comecinho, minha quando Vitória... eu vi a primeira vez elas, eu pensei, não tem como dar errado, assim. Aí foi engraçado, porque eu tenho uma música que chama Leve, e a Ana adorava. E aí um dia ela mandou assim, escrevi essa música com o Thiago, vê se tu gosta. Aí eu ouvi, daí tipo... Era trevo. Aí, eu só quero leve da vida pra ti, levado. E eu pensei, tá, beleza, ela se inspirou, talvez, não sei, nunca perguntei pra ela porque eu não tive coragem. Mas eu pensei assim, eu só respondi assim, essa música já era, assim, é sucesso. Ela, tu acha? Eu falei, meu Deus. Cara, né, ela sempre deu pra perceber assim, né? Mas e elas são pessoas que são compositoras que eu ouço muito, assim, também. Eu acho muito legal, porque tipo, tem uma habilidade com as palavras ali. Sim. Porque no fundo no fundo, toda e qualquer canção de amor que a gente escreve, ela podia ser só eu te amo e acabou. Né? Então, a ideia é eu te amo. Então a gente tá há séculos enrolando pra dizer eu te amo, achando maneiras diferentes de falar isso. Então tu achar, tu é a tampa da minha panela, qualquer coisa, a gente tá só achando gracinha pra falar eu te amo. Então, quando a gente compõe hoje, a gente tenta usar muito da experiência que a gente tem de tanto tempo exercendo o amor romântico. Então, a gente tem um repertório de experiências de como o amor pode ser, às vezes, prazeroso, às vezes trabalhoso, às vezes ele é leve, como tu falou, às vezes ele é natural, às vezes ele vem de uma decisão prévia, assim, a gente se conhece, a gente sabe, me espera, de uma certa forma, é isso também, que a gente sabe a gente sabe quem a gente não está sendo, tá uma merda agora, mas a gente sabe. Eu sei quem tu é de verdade por trás desse monte de merda que tu tá fazendo. Então, sabe? Então, tem 1 bilhão de prismas diferentes pelos quais tu pode observar o amor.
para tentar achar uma maneira diferente de falar a mesma coisa que é eu te amo. Bom, é isso. Nós temos aí séculos e séculos da gente enrolando para falar eu te amo. É isso aí. Cara, quais recursos tu usa na hora de compor? Tu já falou do bloco de notas, do gravador e tal. E isso é basicamente qualquer coisa, cara. Assim, às vezes tu lembra de muita música gringa, assim, tem uma frasezinha no meio de uma música nada a ver. Deixa eu lembrar qual era a música que eu roubei uma. Tem uma música do Meu Canto da Patroa que chama Colidiu, né? E que eu tava falando, eu queria falar desses amores inevitáveis, assim, sabe? Que eles são quase desastrosos, de tão fortes que eles batem em ti, né? E aí eu me lembro que tinha uma música, acho que do Train, que no meio de um verso ele falava I knew when we collided. Tipo, eu sabia quando a gente colidiu lá atrás, que eu disse, putz, só que isso virou um negocinho que na música dele não faz importância, não é importante. Sim. Mas eu peguei essa ideia, essa sementinha e construí todo o resto da música em cima disso. Então a música começa com você não era parte dos meus sonhos, mas eu mudo todos eles por você. Nossa. E nessa longa biografia de enganos, você é o erro que eu insisto em cometer. Nossa. Né? Aí a gente colidiu. Né? Aí tu chega no punchline do colidiu. E era uma imagem bonita. Eu acho legal tu pensar em amor como uma colisão. Sim. Eu acho uma parada legal, assim, né? Então, de novo, é uma maneira de dizer eu te amo, mas por um prisma não de ai, você salvou a minha vida. Não, tu meio que me fudeu de um certo jeito, mas só que eu tô curtindo. Sim, sim. Sabe? Que massa. Então, um recurso é, às vezes, pegar uma ideiazinha de uma música que tu gosta, que tu ouviu, uma coisinha que na outra música não é nada, né? E transformar aquilo, esse vai ser o ponto... Sim. Em volta do qual eu vou construir toda a minha historinha. É saber sabe? roubar, né? É roubar como um artista, né? Que nem aquele livro lá. Mas porque no fim das contas, cara, as palavras estão todas aí, é que nem as notas estão todas aí, a gente tá só reorganizando. É isso aí. Então, o lance do compositor, que nem eu falei da Ana, que eu acho foda, ela tem uma maneira de olhar para as coisas muito única, né? E de uma maneira ou de outra, todos nós, seres humanos, temos uma maneira única de olhar para as coisas, assim, né? Nem sempre a nossa maneira única é interessante para outras pessoas. Mas nós, como artistas, muitas vezes, se a gente está trabalhando com isso, é porque realmente a gente enxerga algumas coisas de uma maneira diferente das pessoas. Sim. A gente está expondo para elas, isso aqui é o que tu olha todo dia, mas tenta olhar desse ângulo aqui. Olha que interessante você olhar assim. Então, recurso é isso, pegar fragmentos de coisas dos outros e transformar no centro da tua produção. Eu sempre, qualquer frase que eu acho interessante, às vezes até uma frase de filme, uma sacada fora de um filme, eu pego e anoto. Que massa. Às vezes é uma ideiazinha de melodia que eu acho legal, eu anoto. Às vezes uma ideia de arranjo que eu anoto, eu gravo no gravadorzinho do iPhone. E, cara, vai catalogando qualquer coisa. Assim, qualquer coisa, qualquer ideia. As ideias vão ser boas ou ruins depois. Sim. Né? Por enquanto, elas são só ideias e tudo válido. Isso é muito legal. Né? E eu uso basicamente isso. E, tipo, quando não tem inspiração nenhuma, eu fico tocando acordes aleatórios, seja no violão, seja no piano, ou vou ouvir música erudita para pegar umas progressões harmônicas que não sejam tão utilizadas quanto as que a gente acaba sempre usando, Sim. né? E aí, a partir daquilo, vem toda uma outra parada. E aí, tipo, o nome daquela música, seja lá qual foi a música erudita, tem alguma palavra que tu não costuma usar em música. Mano, como é que eu posso transformar isso numa ideia? E é isso, ler muito livro, ler escritores bons, porque esses caras escrevem frases num texto, não só poesia, assim, eu nem gosto de ler poesia, pra ser bem sincero. Eu gosto de ler histórias boas de escritores bons que eles escrevem com... A estrutura é muito boa. Quando um escritor é bom, mesmo quando ele não tá fazendo poesia, a rítmica de cada frase é impressionante. Sim. E isso pode te trazer coisa...
te traz uma maneira diferente de olhar pras É. coisas. Então, mano, pra um compositor bom, ele tem que estar muito bem abastecido de arte. Não só de música, Sim. de arte. Sim, sim. Que massa. Cara, tu tem costume de ouvir as tuas gravações? As tuas Tenho. composições? Tenho. Que bom. E nisso eu me difiro muito da maioria das pessoas. Eu adoro, Que massa. eu ouço até discos da Família Lima, eu ouço muitos discos da Patroa, mas assim, ouço para caralho Que mesmo. massa, Assim. meu. Que massa. Ouço muito, são coisas que eu produzi, que eu compus, mas eu ouço e fico, nossa, que legal que a gente conseguiu fazer isso. Que massa, Cara, eu acho o meu. máximo, cara. Eu acho muito mágico que a gente pode, hoje a gente pode fazer o que a gente, quando criança, via as pessoas fazendo. Eu acho muito foda isso. Uhum. E hoje eu tenho meu estúdio em casa, então, tipo, mano, eu consigo produzir a parada toda agora. Pô, a gente tá produzindo esse EP inteiro na quarentena, velho. Que massa. Tá tudo certo, todo mundo longe, cada um no seu canto, a gente tá produzindo um disco. Que Tá legal. tudo, e tá legal, sabe? Tá bom. Então, eu acho o máximo. Eu ouço muito, mas assim, muito mesmo. massa. Eu ouço as trilhas que eu fiz pra cinema. Eu ouço até trilha de publicidade que eu fiz, eu ouço. Eu adoro. Que eu fico legal, super feliz cara. quando cara, eu não acredito que eu consegui juntar isso e fazer o que eu queria ouvir. Eu acho tão importante isso, cara. Eu acho massa isso, porque eu também gosto de ouvir as coisas, mas acho que é pelo carinho que a gente tem. Eu acho que quando a gente faz com carinho, eu acho que tem uma memória afetiva até na hora de ouvir, né? Pois é, mano. Não, cara, eu sei que o consenso, a maioria dos músicos fala, não, depois que eu gravo eu nunca mais ouço, eu não gosto de ouvir as coisas que eu faço. maioria. Eu adoro, cara, eu acho legal. Se eu não tivesse gostado, não teria lançado, entendeu? Que massa. Assim, das coisas mais antigas, eu não gosto mesmo, ainda mais porque, pô, tinha gravando coisa com 11 anos e Sim. não gosto, né? Mas eu até ouço hoje em dia com um certo carinhozinho de lembrar do gurizinho, o garotinho, né, otimista. Mas, assim, as coisas mais recentes eu ouço e gosto bastante. Nosso último EP eu ouço direto. Que legal. Eu acho legal. Adoro. Aproveitando já que a gente tá nesse papo, tem uma pergunta que eu sempre faço, que as pessoas geralmente se esquivam, né? Mas tu não vai se esquivar porque eu tenho certeza. A música que tu mais gosta e a música que tu menos gosta, que tipo, puta, Luquinhas, o que tava fazendo, cara? Essa a lista talvez seja grande. Não, deixa eu pensar. Cara, tem algumas que são as minhas favoritas. Pode falar. Que eu já fiz, assim. É que não fui sozinho, Sim, né? sim. Mas é Pés Cansados. Nossa. Da Patroa é uma das minhas favoritas. Eu sou apaixonado por essa demais. música, assim. Eu toco ela às vezes. Eu me arrepio ouvindo hoje, sabe? Cara, é uma música que em 2010 que a gente escreveu, foi a primeira música que trabalha a carreira solo. Então ela andou, ouvi até cansar e eu ainda me arrepio ouvindo essa música. Demais. Porque na real eu sei exatamente o que cada frase quer dizer e ela quer dizer muito mais do que a interpretação que geralmente as pessoas têm. Então eu gosto muito dessa música. Morada é uma música que fode com a minha cabeça, que é eu e a Patroa e com a Tati Bernardi. Tem Abrir os Olhos, Sim, que é a nossa. única música que eu compus com a Patroa pra Sandy Júnior ainda. Sou louco e essa música é antiga já, eu ainda gosto muito dela. Deixa eu ver. Deixa eu só lembrar. Deixa eu olhar aqui rapidinho, porque foi alguma música desse último disco que eu adoro. Nós Vozeles da Patroa. Deixa eu ver qual é a música que eu amo. Não consigo lembrar. Mas tem uma que eu amo. Grito Mudo. Com o Matheus, mano. Eu sou apaixonado o por essa guitarrista música. bandido, né? O Matheus Assalto. Ele é bandido porque ele roubou meu coração. Né, então cara? tem isso. Desse disco são duas músicas que eu me fodo, assim. Que é Grito Mudo e Eu Só Preciso Ser, que ela gravou com a Isa. Que massa. Eu sou apaixonado por essas músicas. Massa. E das que eu fiz, que eu tenho muita vergonha. As músicas que eu tenho, que eu realmente ouço, diz que, putz, essa que eu compus isso, ninguém nunca ouviu. Não, mas das que tu lançou, que tu pensa assim, não precisa ser que tu odeia, mas que tu, sei lá, tá tocando assim num show, alguma coisa, num setlist, e tu vê assim, e tu pensa, eu queria pular essa música. Deixa eu olhar aqui, talvez no primeiro disco tenha uma composição que eu não gosto. CD Família Lima, 97, que faleceu. 97 aqui, tem no Mercado Livre, 20 conto no Mercado Livre. Deixa eu ver se tem as faixas. Não tem as faixas. Não lembro. Aqui tem, peraí.
Cara, das músicas que a gente... Ó, das músicas que a gente lançou, a composição que eu menos gosto é a Primeiro Amor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um puta carinho por essa música, sabe? Então, eu não... É basicamente isso, cara. É a música mais pobre em termos de letra que eu já fiz, mas que isso se dilui porque eu tinha 11 anos, então eu não me ofendo com isso. Eu fiz um pouco da melodia. A melodia eu acho bonitinha. A harmonia que fez foi o meu primo e a bonita harmonia. É bonita a música, cara. Eu não tenho nada contra ela, mas seria a que eu menos amo, sabe? Boa. Mas é realmente, cara, mas é muito verdade isso que eu tô te falando, assim. Quando eu não gosto, não sai do meu estúdio. Se saiu é porque eu gosto. Que bom. Sabe? Então, eu nem termino. As que eu não gosto, eu nem termino. Massa. Mas, mano, dá pra falar de composição, dá pra gente ficar falando 3 dias e 3 noites sem parar, porque é gostoso demais, né? E tipo, tudo que a gente falou aqui é verdade e não é nem um décimo do que a gente realmente usa quando a gente tá compondo, porque muitas das coisas que a gente usa pra compor, elas não são conscientes, né? Porque a gente... uma coisa que eu já vi vários músicos falando é que a gente estuda pra ter toda a técnica, pra na hora de executar, tu não parar pra pensar. Eu acho que um jogador de futebol treina 400 chutes de pênalti, cobrar falta com isso, correr pra um lado, correr, pra na hora de jogar só fluir, né? Então, eu gosto de ter técnicas de composição e estudei bastante isso e tal, pra na hora de compor fazer larai, 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 e ver o que sai. Massa. E aí, então, tipo, muitas das coisas que a gente usa quando tá compondo, a gente nem sabe que a gente tá usando, mas de alguma forma a gente trabalhou isso antes. Sim. Então, o que eu sempre penso e que sempre falo quando me perguntam sobre como melhorar ou como compositor ou como se desenvolver é, tipo, realmente, quanto mais rica for tua vida e mais ferramentas tu tiver de tudo que é tipo, isso vai influenciar de alguma maneira na tua composição. Então, realmente, a gente tem que estar muito, muito bem alimentado. É isso aí. Cara, e dicas de livros, filmes, séries que tu acha que vale a pena a galera conhecer? Cara, eu acho... Não seria nenhum específico, mas qualquer livro de história da música eu acho legal. Eu acho importante porque quando eu comecei a estudar a história da música, eu vi como as mudanças que ocorreram, elas foram por motivos não artísticos, sabe? A maneira de compor, o formato de 3 minutos de canção, essas coisas, não foram ideias artísticas, sabe? Elas foram ideias tecnológicas ou de mercado ou qualquer outra coisa assim, sabe? Então... as mudanças no estilo de composição, até dos compositores de música clássica, a diferença que tem de complexidade, às vezes, e de densidade emocional que tu tem no período barroco para quando tu vira pro classicismo, né, que no barroco era mais sentimento, era mais dramático, as progressões harmônicas eram mais dramáticas, e daí no classicismo o negócio ficou um pouco mais comportado, mais simples, e os compositores eventualmente botaram complexidade nisso também, mas eles partiam de uma estrutura mais definidinha, foi porque teve uma mudança da classe dominante, que foi pessoas que começaram a emergir, sair de negociador, burguesia subindo para nobreza, e eles não tinham o estofo cultural que tinha a nobreza. Então, para entreter eles, a música tinha que ser mais simples. Então, até mudanças que a gente acha que são artísticas e que são, o artista pensa, foda-se o público, eu quero a minha arte, não foram assim. Então, ler qualquer coisa sobre a história da música, eu acho super útil para a gente repensar a maneira de compor e a maneira como a gente vai lidar com as mudanças que nos são impostas. Porque tu chega com uma música de 6 minutos pra um cara de um selo, ele vai dizer, não, a música tem que ter 3 pra tocar nisso, ou pra as pessoas... Aí tu pensar, não, a minha arte é assim, foda-se, você que nem os caras que eu ouvia no passado e tal, mas eles também estavam presos a esse tipo de coisa. Então, eu adoro ler sobre a história da música até pra descer um pouquinho do palanquinho de artista, sabe? E ver que, mano... Sim, a gente tem que ter amor pela nossa arte, tem que ter cuidado, tem que ter respeito, ter carinho, mas nós somos operários da arte. Que então, massa. mano, né,
não tentar se botar acima da tua criação. Essas coisas eu acho muito importantes. Então, se eu fosse sugerir, eu sugeriria isso. E ler livro, cara. Qualquer livro legal de história. História bacana. Eu não sou fã de biografia, não gosto de ler biografia. Não gosto de ler não ficção. Eu gosto de ler ficção. Eu gosto de histórias legais. Que massa. Sabe? Eu gosto de ver uns caras foda que escrevem histórias incríveis e tu fica, caralho, como é que esse cara imaginou esse troço? E agora como é que isso pode virar música? Que massa. Legal. Cara, e pra encerrar então, aquela dica pra quem tá começando, pra quem tá ouvindo esse podcast, querido. Minha dica é estuda direito, não vai pra música. Não, pô. Não, tô brincando, óbvio. Não, cara, eu acho que assim, existe um período, principalmente quando tu tá ainda na casa dos pais e tal, e que tu tá sendo sustentado, que ele é muito precioso pra gente aprender. Porque tu pode ver muitos artistas que, sei lá, estouram aos 20, aos 23, aos 30 e poucos, 40 e poucos, eles não estão tão diferentes, eles não se desenvolveram tanto. Porque os primeiros anos de formação são muito importantes. Então, a primeira dica é não tenha pressa. Tu não precisa ser a Billie Eilish. Sim. Não precisa lançar o teu disco agora e ele ser um estouro. Tu não precisa disso. Vai com calma. Trabalha na tua arte. Cria uma base emocional e de vivências. Talvez antes de querer se lançar como um artista. Sabe? O cara vive. Sabe? Segunda coisa, toca. Toca em qualquer oportunidade que tiver pra tocar, toca. E toca por lanche, toca por nada. Não fica, não, eu tenho que dar... minha arte tem que ser valorizada. Arte. Ainda não. Tu nem arte tem ainda, sabe? Cara, exatamente. Só vai. Toca todas as oportunidades que tu tiver de tocar na frente de pessoas. É uma coisa tão preciosa, cara. Não perde. Sim. Toda oportunidade que tu tiver de tocar na frente de pessoas, tu toca. Sempre. Não perde essa oportunidade. Isso é muito importante, porque vai te servir muito depois. Sim. Sabe? A gente hoje em dia tem a possibilidade de gravar no computador, que a gente edita e mexe, deixa lindão. Cara, a galera das antigas, eles saíam cantando, velho. É isso. Tem que sair bom. Tu tem que conseguir parar na frente de pessoas e fazer elas olharem pra ti e te ouvirem tocar e ser bonito, cara. Senão não adianta. Tu pode botar toda a tecnologia do mundo em cima, cara. Se a canção não tá parando em pé, não tá parando em pé. Né? Eu tinha um professor de orquestração na faculdade que ele falava: o segredo de uma boa orquestração é uma boa música. Que massa. Porque tu consegue, cara, tu consegue melhorar, mas tu não consegue salvar uma música ruim. Tu consegue melhorar ela. Então, tipo, mano, é a essência. O play tem que ser bom, tem que tocar direito, tem que cantar. Se não tiver nenhum recurso, alguma coisa tem que sair e tem que ser bonito. E aí o resto é perfumaria. Então toca toda oportunidade que tu tiver, sabe? E outra coisa, a partir do momento que tu, vou me lançar como artista, vou lançar o negócio. Mano, esquece play, esquece view, esquece essas coisas, cara. Eu tenho um amigão meu, cara, um cara que eu gosto muito, que ele já lançou alguns discos e, tipo, as músicas dele vão super bem e estão indo super bem, eles são conhecidos, tu conhece, certo? E estão dando certo, e eles acham que não estão dando certo. Porque eles comparam os views dele com as pessoas, com a Anitta, sabe? Mano, não, cara. Faz o teu trampo, cara. Se tu consegue botar gente no teu show, que seja 20, 30 pessoas ali, cara. Se tu consegue ter gente ouvindo tua música, isso é lindo, cara. Tá bom. Sabe? Esquece essa parada, esquece essa competição de play, isso não faz diferença, cara. Massa. Porque às vezes tu pode fazer um puta trampo, mas não é um trampo de 2 milhões. Sim. Teu trampo é de 100 mil, teu trampo é de 20 mil, teu trampo é de 10 mil. Mas, cara, 10 mil pessoas vendo teu negócio é muita gente, cara, velho. É muito louco. Sabe, é muita gente, cara. As pessoas, elas veem muito Instagram de milhões e pessoas com muito... Cara, não é isso que tu tem que comparar, cara. Tem que... Cara, mas uma música que tem 5 mil plays, velho. Isso é muito play, mano. É verdade. Isso é muita coisa, cara. Pra mim foi muito fácil aprender isso, cara, porque eu sou casado com a Sandy, cara. Então, tipo, se eu for olhar pra ela e olhar pro meu, eu vou me sentir um fracasso.
eu tô fudido. Porque, tipo, é outra realidade. Sim. Mas o meu som é outra parada. Mas eu tô aí, cara, tipo, há 25 anos de banda. Tamo Sim. aí comendo com a minha música. Tá Sim, tudo certo. claro. Sabe? E a última coisa, eu tenho um tio que é artista plástico, desses foda, que, tipo, expõe no mundo inteiro, mas mora no meio do mato. E loucão mesmo. Que massa. Pinta 3 quadros por dia, Caraca. sabe? É louco e é foda. E um dia ele falou pra mim assim, ó, o artista tem que saber duas coisas, ele tem que aprender duas coisas. Ele tem que aprender que ele só precisa pra comer e aprender a comer pouco. Eu achei foda, cara. É isso, cara. Tipo, mano, não é ostentação, não é ganhar grana pra caralho. Não, é tipo, mano, aprende a viver com o teu nadinha e aprende a se contentar com aquele pouco. E aí tu pode focar só na tua música. É isso aí. Aí tu pode focar no que tu gosta, velho. E vai embora, velho. E vai embora. Mas é massa isso que, tipo, tem meios de como fazer dar certo, assim, né? É trabalhar, meu. Acho que é... É trabalhar, velho. Isso é outra coisa, né, cara? Que a gente reclama, porque realmente a música de vida. Não, a vida de músico não é fácil, a segurança não existe, um mês nunca é igual ao outro. Então, realmente tem esses problemas, sim, são muito chatos. Mas, ao mesmo tempo, são poucos músicos que se enxergam como funcionários. De si mesmo, mas funcionários. Ou seja, é acordar de manhã e trabalhar o dia inteiro, Sim. como qualquer outra pessoa. Né? O show é um momento que a gente está se divertindo. Sim. Não é o trabalho. Nosso trabalho vem antes. Sim. Sabe, nosso trabalho é compor, nosso trabalho é organizar nossa tour, nosso trabalho é estudar para melhorar cada vez mais, esse tanto de coisa. A hora de tocar, a gente tá se divertindo, né? Que massa. E tem gente Não, ainda o que show nem não é o leva trabalho. na diversão, né? Ainda é o problema, né? Aí é complicado. Não, e realmente, cara, tu tem que ser, ainda mais hoje em dia, cara, tu tem que ser um operário do som, velho. Tem que trabalhar de verdade, assim. O povo fica maluco comigo quando a gente vai gravar disco, porque eu entro no estúdio 9 horas da manhã, velho. A gente tá gravando às 9 horas da manhã. Não tem essa de madrugada, velho. Sim, fuder, cara. Véio. Não, vamos trabalhar direito. Vamos, 9 da manhã tá aqui, tá o Marinho, o batera aqui morrendo de manhã aqui, mas vambora, vamos gravar. E, mano, 6 horas da tarde a gente se acabou. Eu acho que a galera às vezes romantiza um pouco a profissão e a galera que tá começando tenta fazer uma caricatura do que eles imaginam que a vida de músico seja, sabe? Cara, existe essa cultura que eu não gosto e não concordo da vida da madrugada e de sempre, tipo, começar a trabalhar tarde e tal. Eu não gosto, cara. Eu gosto de viver, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de trampar de verdade. E, mano, e eu gosto de parar de trabalhar pra curtir minha família, pra curtir minha mulher, meu filho, sabe? Tudo é importante, entendeu? Então, levar a sério, levar como um trabalho de verdade, não como um oba-oba, que daí a gente pega e leva como oba-oba e depois reclama que ninguém nos leva a sério. É bem isso, cara. É bem isso. Meu, então, muito obrigado por ter participado, cara. Fico feliz demais de ter conseguido, infelizmente, assim, de longe, né? Mas pelo menos rolou. Mano, agora por um bom tempo a vida é de longe. Então vamos se divertir assim. É isso aí, cara. Obrigadão mesmo, tá? Que eu que agradeço o convite. Eu adoro a ideia desse podcast. Eu acho muito foda. E quando precisar, dá um toque. Pô, obrigadão mesmo.